Graça e paz, meus queridos. Eu quero deixar uma mensagem do coração de Deus para você nesse dia, amém? Se encontra lá em Filipenses 4, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém, queridos? É uma breve reflexão, então eu convido a você a estar meditando na palavra, se alimentando da palavra. Leia Filipenses por completo. São 4 capítulos apenas e rapidinho você se alimenta dele, para você contextualizar e entender por que Paulo fala com tanta segurança. É uma carta, escrita do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses. Uma igreja generosa, uma igreja humilde, porém generosa, não é? E foi usada por Deus para abençoar Paulo em um dos seus momentos de aflições, de necessidade. E ali eles ofertaram a Paulo. E Paulo escreve essa carta em agradecimento à igreja de Filipenses. Então, para não ficar aqui um vídeo muito longo, contextualizando, que você possa entender melhor, volte, leia o capítulo todo, leia o livro todo, se possível, é possível. Amém? Então vamos lá? Então a gente ouviu aqui Paulo falar com tanta certeza dentro do coração dele. Você vê que Paulo não diz o Deus ou Deus suprirá, não. Ele fala com certeza o meu Deus, né? Coisa boa é você poder testemunhar de Deus, não pelo testemunho das outras pessoas, e sim pelo próprio testemunho que você vive com Cristo. Olha, o meu Deus fará por você. Olha, mas como você tem essa certeza? Porque Ele já fez na minha vida, Ele faz na minha vida. Amém, queridos? Então, precisamos entender aqui que todos nós passamos por necessidade. Seja na área sentimental, espiritual, financeira, físico, sempre temos uma necessidade para ser suprida por Deus. E eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a necessidade que você necessita tanto de Deus neste momento, se é uma porta de emprego, se é saúde, porque o médico já disse, olha, não dá mais. Já não tem mais jeito, já não há mais o que fazer. E eu não sei se é essa necessidade que você busca, porque Deus tem a última palavra, não é? A última palavra vem dele. Eu não sei se você está passando por uma crise no seu casamento, se você está passando por uma falta de provisão em casa. Não sei qual é a tua necessidade, mas de uma certeza eu tenho, assim como o apóstolo Paulo, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Paulo era um cara que conhecia muito bem a Deus, não é? Aqui ele diz no 4:11, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância e como a padecer necessidade. Então Paulo sabia o Deus, a certeza do Deus dele, que era fiel para suprir as necessidades ali de Filipenses, uma igreja humilde, simples, mas generosa. Mesmo em meio às suas dificuldades, eles juntaram ali generosidade e abençoaram a Paulo. E assim Deus faz. Deus usa quem Ele quer. Deus pode usar quem Ele quiser para também suprir as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, precisamos, querido, entender uma grande diferença entre desejo e necessidade. E muitas vezes nós confundimos. Necessidade é tudo aquilo que é indispensável, o que não se pode deixar de ter. Por exemplo, a água. A água é algo que nós precisamos, necessitamos dela para sobreviver. A marca daquela água, quando você vai comprar, que você tanto deseja, que você tanto quer e que você escolhe, é um desejo do seu coração. A água é a sua necessidade. Nós temos a necessidade de termos uma roupa para cumprir a nossa nudez. Não podemos sair por aí pela rua pelado, não é? Temos que cobrir a nossa nudez. E nós, quando entramos numa loja, necessitamos de uma roupa nova. É uma necessidade que nós temos
de cobrir a nossa nudez. E quando chegamos numa loja, nós optamos pela marca daquela roupa. Desejamos a marca daquela roupa. Desejamos a marca do alimento que vamos comer. Desejamos a marca do carro que vamos andar. É um desejo que temos, não é? Muitas pessoas deixam faltar tudo dentro de casa. Pode faltar o que for. Deve a Deus e o mundo, como diz o ditado aí fora. Mas tem que carregar uma roupa de marca, tem que carregar um sapato de marca, é o desejo da pessoa. Mas e a necessidade, não é? Deus, ele supre a sua necessidade. E o desejo muitas das vezes é além do necessário, é o que eu acabei de falar, vai além do necessário. Amém? Então não devemos confundir. Nunca devemos confundir o que é necessidade com desejo, porque Deus, ele não confunde. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus também pode realizar o desejo do nosso coração? Claro que pode. Ele pode todas as coisas. Ele pode realizar o desejo do meu coração, ele pode realizar o desejo do teu coração, desde que o desejo do teu coração esteja alinhado com o desejo do coração dele. Amém, queridos? Esteja pautado com a sua palavra, de acordo aqui com a palavra de Deus, seja para a glória dele, amém? Então não deixe que os desejos da sua carne seja maior que a sua fé e a sua confiança em Deus. Quantas vezes a gente pede algo para Deus, não é verdade? E Deus não responde, ou não faz da forma que a gente quer, ou não faz como a gente quer, e a gente já questiona a Deus, questionamos o poder de Deus, questionamos a graça de Deus. E por quê? Confundimos necessidade com desejo. Porque Deus não fez exatamente como a gente quer, a gente já confunde, né, queridos? Aleluia. Então, eu estava aqui meditando na carta de Filipenses e Deus me trouxe a memória de Elias. A palavra de Deus diz que Elias, lá em 1 Reis 19, você depois acompanha, leia o 18, que é para você compreender melhor. E como eu disse, para não ficar um vídeo muito longo, você contextualizar melhor, leia o 18, você vai entender, não é? Que Elias ali juntamente com os profetas de Baal, os profetas de Jezabel, a esposa do rei Acabe daquela época, e eles ali fizeram ali um acordo, digamos assim, e fizeram um holocausto. E queriam ali ver entre eles qual era o Deus poderoso e qual Deus respondia. E o Deus que respondesse seria o poderoso Deus e o verdadeiro Deus digno de adoração. E assim Elias fez. Elias fez um acordo ali, fizeram um holocausto. E o Deus que enviasse fogo do céu seria o Deus digno, único digno de adoração. E é óbvio que Baal não respondeu nada, não é? E Deus respondeu para a glória dele e respondeu, desceu fogo do céu e queimou o holocausto de Elias. E a palavra de Deus diz que Elias matou todos os profetas de Baal. E Jezabel, furiosa com Elias, mandou mensageiros dizendo: Elias, vou te matar. Vou te matar assim como tu mataste os meus profetas. E Elias ali em um contexto de medo, ficou apavorado, ficou com medo, né? Achava que era o último profeta de Deus ali na terra. E ele vai ao deserto e embaixo de um pé de zimbro, a palavra de Deus diz que Elias ali desejou a morte. Elias desejou a morte. E a gente vê, não é? Que, glória a Deus, que Deus não atende todos os desejos do nosso coração. Já imaginou se Deus atendesse também todos os desejos do nosso coração e ouvisse assim o desejo de Elias e enviasse a morte a Elias? Não. Deus ali supriu a necessidade de Elias. E qual era a necessidade de Elias naquele momento? Era renovo. Elias precisava ser renovado e lembrado, Deus, que há dias atrás o poder dele foi extraordinário sobre Baal. Deus mostrou que Baal não era nada e o poderoso Deus era ele. E no momento de medo, todos nós somos assim, no momento de necessidade, no momento de angústia, nós esquecemos o poder de Deus e questionamos. Esquecemos o poderoso que era Deus. E Elias, num contexto, teve medo de Jezabel. Esqueceu o poder de Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, ali Deus enviou um anjo a Elias. Enviou um anjo a Elias ali embaixo daquele pé de zimbro. Enviou-lhe o alimento. Alimento. Muitas vezes é isso que você está precisando. Alimentar a sua alma aqui, ó.
na palavra de Deus. Este é o alimento mais poderoso. Às vezes a gente quer chutar o pau da barraca. Às vezes eu digo, Senhor, não quero mais. Chega, não dá mais para mim. Chega, hoje é o dia. E Deus diz, não, não é. Você precisa de renovo. E Deus renova as minhas forças. E assim fez com Elias, enviando um anjo. Alimentou Elias e disse, Elias, levanta-te, que grande ainda é o teu caminho. Amém? Glória a Deus. Então Deus não supre todas as nossas necessidades apenas para vivermos os prazeres dessa vida, fazendo a vontade da carne, não. Ele supre todas as nossas necessidades para o louvor da sua glória, para nos aproximarmos cada vez mais dele e entender que somos dependentes de Deus. Amém, queridos? Então o desejo, a ambição do homem pelo ouro, pela riqueza, não é? Pela marca, como a gente falamos há um pouco mais atrás, e tem crescido cada vez mais, é guerra, não é? Pai matando filho, filho matando pais por causa de herança, e são tantas coisas terríveis que a gente escuta no dia de hoje, sabendo que é a profecia, é a palavra de Deus se cumprindo, não é? Então assim, muitos matam, muitos roubam por causa do ouro, por causa da riqueza, do dinheiro, da ambição. E a palavra de Deus diz que quando nos encontrarmos com Cristo no céu, na glória, nós andaremos em ruas de ouro, pisaremos em ruas de ouro. Então tudo aquilo que hoje matam, roubam, se matam por causa dele, no final de tudo não vai valer nada. Porque você só pisa naquilo que não vale nada para você, não é verdade? Então não vai valer nada. Amém, queridos? Então, aleluia. Do que vale ganhar o mundo inteiro realizando os desejos da nossa carne e perder a nossa alma? Do que vale, não é? Então, nunca se esqueça, Deus nem sempre suprirá os desejos do seu coração, assim como Elias. Lembra? Porque ele é ruim? Não, é porque ele nos ama. Ele nos conhece. Conhece até aonde nós podemos chegar. Muitas vezes você quer comer carne, mas você ainda não está preparado para comer carne. Você ainda está no leite. Você nem bebeu o leite ainda, você já quer mastigar a carne. E Deus está dizendo, não, ainda não é o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Você quer algo hoje que se Deus talvez te der, vai te matar. E Deus te ama tanto, tanto, assim como amava Elias, que Deus não enviou a morte, Deus enviou renovo, Deus fortaleceu Elias para Elias continuar. Sabemos que mais na frente Elias ainda vai para uma caverna, mas isso é outra contextualização. Somos nós assim. Nós somos como Elias. Deus nos levanta, renova nossas forças. Na primeira pedra que a gente vê, a gente tropeça e caímos novamente. Mas isso é outra contextualização. Depois a gente entra nesse tópico de Elias na caverna. Mas não deixe de ler 1 Reis. Amém? Para você entender melhor. Então, eu não sei qual é a necessidade que você está passando nesse momento. Eu não sei o que você tanto precisa da parte de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nunca se esqueça. Deus nem sempre suprirá os desejos do seu coração. Até porque Ele conhece o nosso coração. Né? Ele nos ama e ele tem um propósito a cumprir na nossa vida, assim como ele tinha um propósito para cumprir na vida de Elias e ainda não era o fim para Elias. Assim é para mim e para você. Eu creio e profetizo nessa tarde em nome de Jesus. Mas lembre-se, Deus nunca deixará de suprir as nossas necessidades, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Então tire seus olhos dessa terra. Nós precisamos? Claro que sim. É bom ter o bom e o melhor? Claro que sim. Deus criou todas as coisas. O bom e o melhor Deus criou para mim e para você. Olha que coisa maravilhosa é a terra, o mar, os animais, a floresta, os frutos. Deus criou tudo perfeito para mim e para você. Somos a perfeita criação de Deus. Mas nossos olhos não podem estar aqui, tem que estar nele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Charles Spurgeon, um dos avivalistas inglês, que eu gosto muito, conhecido como príncipe dos pregadores, já se foi aí, já mora com Cristo há um pouquinho mais de 100 anos. E ele diz uma frase que eu gosto, deixou uma frase escrita, uma das que eu gosto muito. Ele diz assim: as alegrias do céu irão compensar as tristezas da terra. Este mundo é apenas uma morada temporária e logo
passará. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas confia em Deus. Entrega a sua vida ao Senhor, fala para Ele, Senhor, mesmo que não seja como eu quero, mas que seja como o Senhor quer, cumpra conforme o que o Senhor quer, porque o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor sabe o tempo certo de agir na minha vida e que tudo que o Senhor fizer seja para o louvor da tua glória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.